Igreja, boa noite, nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017. Irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, me manda trazer uma palavra de exortação e também de edificação para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos abraçar, parabenizar todos os aniversariantes deste dia 13 de dezembro, desta terça-feira, e no decorrer de toda esta semana que comemoro mais uma data natalícia, desejando que o nosso Deus e Pai estenda por sobre todos vós a luz do seu rosto, os galardoe com grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes conquistas, vindas diretamente do trono de Deus para as suas vidas, vindas do coração de Deus para os vossos corações, em nome de Jesus. Saúde e paz, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos falar para aquelas pessoas que estão sendo acusadas injustamente, para aquelas pessoas que estão sendo condenadas injustamente, para aquelas pessoas para as quais estão levantando e apontando o dedo, estão agindo injustamente, estão agindo em desconformidade com a palavra de Deus, perseguindo, falando mal, caluniando, intentando acusação, pois isso não procede de Deus. E como nós já vimos em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, ou seja, pessoas que fazem isto não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. E como que as pessoas podem se livrar destas acusações? E como o nosso Deus, ele vai falar para aquelas pessoas que já receberam e confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus hoje, irmãos, vai falar para aquelas pessoas que estão sendo acusadas, perseguidas injustamente, pessoas estas que já confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, pessoas estas que foram compradas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, estas pessoas que estão sendo injustiçadas, lembrem-se do Senhor Jesus Cristo, como foi injustiçado, como foi afrontado, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhem para o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que sofreu afronta, mas ele perseverou, ele não revidou, vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, ele é o autor, ele é o criador, e ele consumou, ou seja, ele cumpriu até o fim aqueles desígnios da fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E ele na destra do trono de Deus, ou seja, diante do tribunal de Deus, onde está o nosso Deus e Pai, que é o sumo juiz, o Senhor Jesus Cristo, que está à sua destra como advogado de defesa, e Satanás como acusador. E as pessoas que intentam acusação, irmãos, as pessoas que condenam, que caluniam, elas estão dando margens ao diabo, elas são consideradas adúlteros e adúlteras, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E estes acusadores, irmãos, estas pessoas condenadoras, acusadoras,
elas não estão andando, elas não servem a Deus não, elas servem ao mundo. Pois também no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48, está escrito: eu vos digo, porém, que qualquer que ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Ou seja, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. E como que estas pessoas se julgam no direito de condenar alguém? Elas estão julgando. Se elas estão condenando, elas estão colocando aquela pessoa num tribunal de condenação, de inquisição. Estão condenando aquelas pessoas. Portanto, vamos ver a proteção que o nosso Deus e Pai, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus dão a estas pessoas que estão sendo vítimas de injustiças, que estão sendo vítimas de acusações injustas, que estão sendo vítimas de condenações injustas, e algumas das quais, irmãos, estão sendo injustiçadas, estão até presas injustamente, estão até cerceadas da sua liberdade injustamente, ou seja, estão pagando por um crime, por um delito que uma outra pessoa talvez tenha cometido, mas elas foram injustiçadas, foram condenadas injustamente, foram acusadas injustamente. Portanto, vejamos que está escrito na Epístola Universal do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentar é o que? Tentar, tensionar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E o que significa justificar, irmãos? Em Isaías capítulo 43, versículo 26 está escrito: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Justificar significa inocentar, provar em juízo a inocência de alguém. Ou seja, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, morreu por estas pessoas que estão sendo acusadas e condenadas injustamente, e por elas ele saiu daquela cruz do Calvário também. Ele ressuscitou dos mortos para redimir estas pessoas de todo o pecado. Ele, com seu sangue, ele tomou para si, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, ele levou toda a acusação e toda a condenação. Basta que nós o recebamos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que nós já vimos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou mais, a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, e um pai não gosta de ver um filho acusado. Um pai aqui da terra, do mundo, não gosta de ver um filho acusado, irmãos, sendo acusado injustamente, sendo condenado injustamente. Imagina o nosso Deus, que é o nosso Deus é perfeito, irmãos. Ele conhece, ele sonda, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Com ele está a verdade. Então, ele vendo que aquela pessoa está sendo acusada injustamente, aquela pessoa que recebeu e confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ele vai ficar omisso, irmãos? Claro que não. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem os inocenta. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Cristo morreu por todos, inclusive, principalmente por estas pessoas. Pois é Cristo, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lá à direita de Deus, diante do tribunal de Deus, ele está intercedendo por nós.
porque no tribunal de Deus tem o Senhor juiz, tem o Senhor Deus e Pai, que é o sumo juiz, tem o Senhor Jesus Cristo, que é o advogado de defesa. É a palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que é a nossa constituição. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E tem o diabo, que é o acusador. E estas pessoas que estão acusando, condenando, elas estão dando brecha para Satanás. Elas estão agindo influenciadas por Satanás e seus demônios. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra de edificação e de exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a nos guardar, continue a nos proteger, continue a nos defender de toda e qualquer acusação, de toda e qualquer condenação, Senhor, pois nós entregamos a Ti as nossas vidas como oferta viva em Suas mãos, em Seu altar. Livra-nos de todo mal, guarda-nos com a Sua destra fiel, com a destra da Sua justiça, em nome de Jesus, amém.